Olá, já estamos no ar e veja agora os destaques da edição de hoje do TJ Regional da Tarde. A Agência de Defesa Agropecuária ADEPARÁ fala sobre a prorrogação do prazo da vacina contra a febre aftosa. Sindicato dos Mototaxistas de Tucuruí esclarecem que, apesar da crise, o preço da passagem permanece o mesmo. Uma mãe que faz um apelo para o filho que sofreu um acidente de trânsito e está em estado quase vegetativo. Vamos também falar sobre direitos do cidadão. O seu carro pode ser apreendido pelo Detran quando estiver com o documento atrasado? São estes os destaques da edição de hoje. Vem com a gente! Sexta-feira, dia 1º de junho de 2018, senhoras e senhores, é mais um mês que nós temos aí, um novo dia para poder tirar os sonhos da gaveta, correr atrás, que coisa boa. Falando nisso, obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia, que nos dá motivação para seguir em frente. Mande suas mensagens aqui para a gente também, e aí a gente põe no ar. Como o programa é gravado, você manda hoje e amanhã a gente veicula. Já começando falando de mensagem agora dos nossos patrocinadores. Você já sabe que tem muita gente mudando de vida por conta dos prêmios do Carajás da Sorte. Aqui já teve tanta gente que ganhou carros, casas e muito mais, né? Olha só, Carajás da Sorte realizando sonhos com você, adquira já. Ajude o Centro de Recuperação Emaús e você pode ganhar também. Carajás da Sorte, título de capitalização, realizando sonhos com você. Vamos começar falando a respeito da febre aftosa, ou melhor, a vacina contra a febre aftosa, que tem o seu prazo prorrogado até o dia 9 deste mês. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará prorrogou o prazo da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Agora, o produtor rural tem até o dia 15 de junho para imunizar os rebanhos e pode fazer a comprovação até dia 30 de junho na ADEPARÁ. O período foi esticado porque uma boa quantidade de vacina ficou presa nos comboios durante a paralisação dos caminhoneiros que acontece em todo o país. Aqui na Regional de Altamira, a meta é vacinar mais de 1,5 milhão de cabeças de gado. Devem ser imunizados animais acima de 3 meses. A medida foi tomada para garantir que os pecuaristas não sejam prejudicados e, assim como em anos anteriores, cerca de 99% de bovinos e bubalinos recebam a vacina contra a doença, que traz perdas econômicas graves às propriedades rurais. Tá importante manter-se sempre a par desses prazos e também manter o rebanho vacinado tudo em dia, né? Para dar qualidade aí à nossa carne que é consumida. Falar para você agora do Eletromateus, tem tudo para fazer você feliz. Tá precisando de uma TV nova para acompanhar os jogos da Copa do Mundo? Ou mesmo aqui o nosso telejornal e os demais programas aqui. Tá na hora então de você visitar a Eletromateus. Lá você já sabe, tem o prazo que você precisa, tem o Crede Nosso, que é um crediário super facilitado para você. Vá lá, faça uma visita na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Poliesportivo. Falei, Eletromateus, tudo para fazer você feliz. E apesar de aparentemente ter finalizado a greve dos caminhoneiros com um acordo que vai prejudicar outras classes produtivas, inclusive o estímulo à exportação brasileira e os programas sociais que sofreram um corte, a falta do combustível afetou vários estados brasileiros, quase todos, na verdade. Aqui em Tucuruí não poderia ser diferente, ao ponto da empresa de transporte de passageiros ter quase paralisado as suas atividades. Entretanto, agora o quadro mudou e a partir de hoje os serviços estarão normalizados. A Aviação Tucuruí informa aos seus usuários que conseguiu combustível para continuar realizando o transporte de seus passageiros. Hoje, sexta-feira, tudo volta à normalidade. Todos os ônibus estarão nas ruas realizando o transporte dos usuários. A gerência esclarece ainda que informações que circulam em redes sociais e grupos do WhatsApp falando que os serviços iriam parar são falsas e que tudo está funcionando dentro do previsto. A expectativa é que a partir de agora não falte mais combustível e que os serviços não sejam mais prejudicados, assim como os usuários. A Aviação Tucuruí tem se empenhado para manter um serviço de qualidade que venha atender à expectativa de todos os seus passageiros. Obrigado, Paco Martins, na reportagem, Israel Batista nas imagens. No próximo bloco nós vamos trazer aqui uma mãe que está com o filho quase em estado vegetativo e faz um apelo.
Estamos de volta, minha gente, segundo bloco do nosso TJ Regional, nesta sexta-feira, quase imprensada com o feriado de ontem, né? A propósito, como é que foi o seu? Foi ótimo, né? Ó, trazendo aqui agora um recado importante para você, amigo, que precisa de extintor novo, ou mesmo recarregar o seu. Você sabe desse documento aí do Corpo de Bombeiros, que vai lá no seu ambiente empresarial, faz uma avaliação, é o chamado Habite-se. E claro que eles vão designar que você adquira o seu extintor. Então tá aqui a dica certa. Fale com o Joãozinho Guimarães, ele tem expertise no assunto, entende disso como ninguém. E tá aqui o endereço bem fácil de achar. Magalhães Barata, número 97, próximo à Câmara Municipal, falei, Pará Fogo Extintores. E membros do Sindicato dos Mototaxistas de Tucuruí, Cimotur, esclarecem que, apesar de toda essa crise pela falta de combustível, pela qual já passamos também, o preço, o valor da passagem permanece o mesmo. Também não poderia deixar de sê-lo, né? Uma vez que, para acontecer o reajuste, é necessário passar por um processo na Câmara de Vereadores. De acordo com José Wilson Lopes, presidente do Cimotur, Sindicato dos Mototaxistas de Tucuruí, informa que a corrida de mototáxi na cidade permanece o mesmo valor, ou seja, R$ 5,00, mesmo a categoria tendo que enfrentar algumas dificuldades para abastecer os veículos. A corrida continua R$ 5,00, entendeu? Se você pegar do Jetat por 105, se você pegar do Jetat para UPA, é um preço combinado porque é mais distante e a gasolina está muito cara, né? E aí é uma coisa combinada, mas a corrida continua R$ 5,00. Mas para evitar qualquer transtorno, é importante perguntar sempre o valor da corrida. Se pegou o mototáxi, olhou, tem numeração no colete, na moto, a moto placa vermelha, quanto que é o valor da corrida? 5, tá, montou na moto, você tem que vai no seu local que você quer. Ainda de acordo com o presidente, a categoria vem enfrentando outras dificuldades aqui no município. Os mototaxistas cadastrados no sindicato e na associação da categoria usam coletes refletivos de segurança e os veículos, ambos numerados, indispensáveis para que os profissionais possam circular dentro das normas de segurança e da legalidade. A situação em Tucuruí hoje está um pouco precária, porque por falta de fiscalização. Está acontecendo muitos roubos, muitos assaltos, até estupro está acontecendo. E está sujando o nosso nome porque hoje a fiscalização não está fazendo hoje na cidade. E aí está tendo muito clandestino, entendeu? Na cidade, usando um colete verde nas motos, sem numeração nenhuma, fazendo corrida aí clandestina e está complicando nosso trabalho. O presidente alerta que a padronização é fundamental para que os profissionais possam trabalhar dentro das medidas legais estipuladas pelos órgãos fiscalizadores e, por isso, passa algumas orientações, mas os usuários devem ficar atentos. Importante o cliente também é fiscalizar o mototáxi. Por caso, você montou na moto, você tem que ver se o cara está com colete numerado, a moto numerada. Eu sempre falo isso para o pessoal, gente, vocês têm que ajudar o sindicato e os mototáxis a fiscalizar o nosso trabalho, porque se vocês não montar num clandestino, ele não vai fazer a corrida, não é verdade? Então fica muito fácil, até a população ajuda a gente, mas só que tem aquela pessoa que quer chegar no destino, não presta atenção, não vê, daí multa na moto e vai embora. Então fico alerta. Fico alerta, porque tipo assim, tem gente que fala assim, não, eu vou andar só com conhecido, mas nem toda hora tem um conhecido, não é verdade? Aí tem que pegar o que passar, mas a pessoa tem que ficar atenta. O ideal então seria mais procurar nos pontos. O correto é nos pontos, porque aquele que está passando ali, você não sabe se é o mototáxi verdadeiro ou se é o clandestino. Obrigado, Rosa Macedo, na reportagem. As imagens foram de Pedro Júnior e um abraço a todos os guerreiros dessa categoria que enfrenta, literalmente, sol e chuva para poder garantir a sua sobrevivência. A propósito, o prefeito já está na hora, inclusive, de realizar a construção desses abrigos de proteção aí para o pessoal da categoria de mototaxistas, né? Muitos pais de família, centenas, que vivem disso aí. Hora de falar sobre a sua carreira, hora de falar sobre o seu sonho. Sonhar, todos nós sonhamos. Agora a diferença entre realizar e permanecer onde a gente está é o investimento que se faz na própria vida, no seu crescimento. Por isso que o recado agora é da Uniplan. Olha só,
Vestibular gratuito, matrículas por apenas R$50, isso mesmo, e mensalidades a partir de R$169. Minha gente, é barato demais, com selo de qualidade Unip, exatamente. A Uniplan é uma empresa do grupo Unip. Para mais informações, acesse o site www.aquivocêpode.com.br. Tem também o telefone 0800 725 0045. Invista no seu futuro, invista no seu sucesso, entre, cresça e permaneça no mercado de trabalho com a Uniplan. Eu falei Uniplan, uma empresa do grupo Unip. A gente traz agora uma mãe desesperada que faz um apelo. O filho dela teria sofrido um acidente de trânsito e está quase em estado vegetativo. Dona Lucilene conta que o filho dela, Lucas Costa de Araújo, de 21 anos de idade, é mais uma vítima da violência no trânsito e necessita de cuidados especiais. Aqui ele sofreu um acidente de moto, né? Aí ele foi para Goianésia, né? Passar o Natal e o Ano Novo com a minha irmã, né? Aí ele ia indo lá para a roça dela, né? Aí ele pegou, se acidentou na moto. O acidente aconteceu há cerca de 4 meses em Goianésia. Lucas ficou gravemente ferido, permaneceu 25 dias em coma e ainda ficou internado cerca de 1 mês no Hospital Regional de Tucuruí. Ele ficou 25 dias em coma lá no regional, lá na UTI. Aí depois ele saiu, foi lá para a clínica médica, né? Ficou lá essa base de 1 mês, por aí assim. Aí depois deram alta para ele vir para casa. Aí quando chegou aqui em casa, ele teve outra recaída, tornou a voltar para o regional. Aí depois saiu de novo, ele está aqui em casa. A situação aqui é muito delicada. Ele passa o dia inteiro deitado nesta cama, sem nenhum conforto, neste simples cômodo. Ele não tem movimento de nada, ele não fala, ele não manda, não senta. Tudo que nós temos que fazer por ele, né? Tudo quanto. A família reside nesta casa, na Rua Soares, número 38, no bairro Jardim de Deus, em Tucuruí, próximo ao Templo Central da Assembleia de Deus. E eu também não tenho condição de trabalhar para cuidar dele melhor, né? Lucas precisa de pelo menos 4 medicamentos. Um dele custa em torno de R$100. Dona Lucilene faz um apelo. Estou pedindo ajuda que o medicamento dele, que está faltando já. E em questão de fralda, alimentação, essas coisas assim. Tá difícil a situação? Muito difícil. Como é que a senhora está se mantendo? De doação. E assim que o pessoal assim vê a minha situação, né, e me ajuda assim, no que eles podem, né, mas só que tem hora que não tem, né. Precisa mesmo de ajuda? De muita ajuda mesmo. Especialmente nesse remédio aqui, porque esse remédio aqui é muito caro, ele custa quase R$100. E ele não pode ficar sem esse remédio não, já está acabando, né. Gente, uma causa muito mais do que nobre. Se você também puder ajudar, vamos dar as mãos e ajudar essa mãe, esse garoto aí. Infelizmente, essas fatalidades acontecem. Mas nós vamos chamar aqui o intervalo. Antes disso, deixa eu mandar aqui um abraço especial para todos os pastores aí da Universal. Lembrando que hoje tem mais uma edição do Congresso do Sucesso com o grande Valnan Vieira. Mandando aqui aquele abraço também ao pastor Claudinei Sena. Olha, programa muito bem falado aí na cidade, por sinal. Já já a gente volta, não sai daí não. Terceiro e último bloco do nosso TJ Regional da Tarde. Sexta-feira você já sabe, é dia da gente falar sobre os direitos do cidadão. Aqui com a gente, mais uma vez, a quem agradecemos, inclusive, Dr. Renato Teixeira, professor de Direito e defensor público. Seja bem-vindo, Dr. Renato. Muito obrigado, Nilvan. Boa tarde a todos. O assunto hoje tem a ver com carro com documento atrasado. O nosso telespectador, senhor João Magalhães, faz uma pergunta, doutor. No meio dessa crise, acabou atrasando todas as minhas contas. Atrasaram todas. Dentre elas, inclusive, o documento do veículo, o IPVA. O que é que eu devo fazer, doutor? O Detran tem autonomia, autoridade para apreender o veículo? Pois é, essa questão é bem interessante, polêmica. Por qual razão? Porque na ótica que nós temos hoje, o contribuinte, ele, se precisar fazer uma cirurgia, alguma coisa, ele tem que esperar, ou ele tem que entrar com uma ação judicial forçando o Estado a fazer essa cirurgia. Uhum. Já o Estado não. O Estado não precisa esperar, o Estado não precisa sequer entrar com uma ação. Por quê? Porque ele pode apreender esse veículo, pode remover esse veículo para o pátio até que venha a ser pago o IPVA. Então é uma situação bem assim,
não é? No mínimo desproporcional. Mas é importante falar, o IPVA, ele é um imposto estadual que é cobrado pela Fazenda Estadual e que todo ano tem que ser pago, para que a pessoa consiga receber aquele certificado de licenciamento e registro de veículo, que anualmente é renovado. Para andar conforme o que prevê a lei. Exatamente. Esse documento permite a pessoa ir e vir com o seu veículo normalmente, mas se não pagar o IPVA, não tem como o Detran fornecer esse documento. Aí passa numa blitz, não está atualizado, o veículo acaba sendo removido, porque o próprio artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro permite essa remoção. Agora, é uma coisa um pouco esdrúxula, né? Porque é tipo assim, a pessoa está devendo o IPVA da casa, aí é colocado para fora da casa. É mais ou menos isso, só que a gente fala de um veículo e do IPVA. Mas existem muitos entendimentos já na Justiça, no sentido de que é inconstitucional esse tipo de procedimento, porque a Constituição traz vários princípios, o que trata da propriedade privada, o que trata da cobrança menos onerosa de dívidas, o que trata também sobre a vedação do tributo como o confisco. Então, segundo esses entendimentos, o que tem que ser feito pelo Estado é ingressar com uma ação de execução fiscal após a inscrição daquela dívida na dívida ativa do Estado e forçar esse pagamento por meio da Justiça e não através da remoção do veículo. Isso não é algo pacífico. Ou seja, ainda gera muitos questionamentos, vai para o campo jurídico e tudo mais. Exatamente. Não é algo assim que todos os tribunais e juízes pensam dessa forma. São interpretações distintas. Exatamente. São interpretações que surgem. Por isso que é interessante, surgindo uma situação dessa, que a pessoa procure o advogado. Caso não tenha como pagar um advogado, procure a Defensoria Pública para que venha a ser dada entrada em uma ação de restituição de veículo. Nessa ação, além do pedido liminar de restituição daquele veículo, uma moto, um carro, também pode acumular pedidos de danos materiais, se houve algum vandalismo, furto de algum acessório dentro do pátio em que o veículo se encontrava. Também pode ser pedido lucros cessantes quando a pessoa desenvolve uma atividade remunerada com esse veículo. E a gente sabe que hoje em dia, carro, moto, não são itens de luxo. A pessoa usa para ir no dia a dia para o trabalho, para levar os filhos na escola, levar a mulher no médico. Então, é um item de necessidade. Então, por isso mesmo que deve existir essa proteção em relação a esse patrimônio, para que ele possa usufruir conforme a própria Constituição Federal determina. Estamos conversando com o Dr. Renato Teixeira, defensor público. O assunto hoje tem a ver com a apreensão de um veículo por conta do atraso no pagamento do IPVA. Agora, doutor Renato, será que nós não estaríamos tratando de uma arbitrariedade do Estado, ou seja, uma medida muito dura contra o cidadão que nem sempre tem essa cobrança revertida, ou seja, transformada em benefício coletivo? Por exemplo, supõe-se que o IPVA serve para melhorar a infraestrutura, ou seja, as estradas, né? Exatamente. Então nós temos aí uma contrariedade. Claro que não será o senhor que vai nos responder da maneira mais cabal, porque também é uma questão de interpretação. Mas isso causa uma certa revolta no cidadão, né? Com certeza. O IPVA ele tem várias destinações. A principal qual é? É justamente a manutenção, a ampliação, reforma das estradas, das rodovias, e às vezes a gente não observa isso na prática. Certo. Então, o contribuinte ele já fica, de certa forma, pensando, né? Poxa, está indo para onde? E ainda mais numa situação em que há um atraso, e a gente sabe a situação econômica em que o país está passando, né? E com esse atraso, seu veículo é apreendido. Então, isso realmente causa uma revolta e a sociedade ela cobra muito isso. Justamente em razão dessa cobrança, que existe até mesmo um projeto de lei lá na Câmara. Isso que eu ia lhe perguntar. Já existe, então, porque nós vemos muitas matérias jornalísticas e tal, sendo difundidas, espalhadas, mas e no âmbito legislativo? Ou seja, tem alguma lei sendo trabalhada no sentido de mudar isso, né, doutor? Isso, essa competência é da União. Então, não é uma lei que vai surgir no âmbito municipal, no âmbito estadual, porque regular essa questão referente a trânsito, realmente fazer essas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, é algo que deve ser feito pela União. E existe um projeto
de lei na Câmara dos Deputados, o que foi proposto em 2017, que busca justamente fazer com que não haja essa apreensão, essa remoção do veículo, caso não esteja com o seu licenciamento em dia. Agora, também nesse projeto se busca desmembrar aqueles pagamentos. A pessoa pode pagar só o seguro, pode pagar só a multa, pode pagar só o IPVA. Muito bem, muito bem. A gente encerra, então, a conversa de hoje no nosso quadro Por Dentro da Lei, agradecendo mais uma vez ao doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira. Voltaremos na próxima sexta-feira. O tema você também pode propor pelo nosso WhatsApp. Bom fim de semana para todos, até segunda, se Deus quiser. Bom final de semana, um abraço.